Muito obrigada, Lélio. E, João Bosco, eu deixei você para o final de propósito, para a gente poder ter ouvido representantes de diferentes áreas de governo, sabendo que o Instituto Brasil-África tem contribuído para aproximar governos, mas não só governos, outras instituições da sociedade civil, do setor privado, academia, e gostaríamos de ouvi-lo com um tempo reduzido, lamento, mas como o senhor avalia o momento atual das relações Brasil-África. Muito bem. Pensei que você me dá meia hora, deixando por último. Obrigado, Marisa, pela oportunidade. Eu quero saudar aqui o embaixador Carlos Duarte pela persistência, pela paciência, né, e a determinação de 4 anos consecutivos organizar um seminário tão importante como esse, que traz para Brasília não apenas pessoas que gostam, que estão animadas em discutir a aproximação do Brasil com a África, mas também pessoas que não sabiam que existia essa agenda. Então, obrigado, embaixador, pela oportunidade que o Itamaraty nos dá de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos. De uns tempos para cá, eu tenho usado muito do meu tempo no Instituto Brasil-África, ministra, tentando responder a sua pergunta em 5 minutos, de que maneira nós podemos ser eficientes e, ao mesmo tempo, úteis nessa agenda de aproximação de 2 ambientes tão grandes e tão diversos. E a cooperação técnica, que é um dos pilares do Instituto Brasil-África, para nós reside na definição estratégica de cooperação. Eu tenho visitado muitos países e todas as vezes que eu estou num determinado lugar, todas essas marcas, Fiocruz, Embrapa, CNPq, Senai, Apex, são mencionadas como o sonho de consumo do momento. Nós queremos muito nos aproximar, eu recebo essas observações, dessas agendas. E eu já tenho testemunhado as muitíssimas boas práticas brasileiras que são implementadas de forma muitas vezes orgânica e outras vezes até intempestivas em contextos africanos. Mas, no final das contas, essas boas práticas elas são muito caras para o continente africano. E eu tenho defendido que o Brasil é o parceiro mais potencial, mais objetivo, que pode levar a tecnologia, levar as suas experiências para muitos ambientes africanos. Eu estive recentemente no Sudão do Sul, há 3 meses precisamente, e trouxemos 100 jovens do Sudão do Sul para receber treinamento aqui no Brasil, em áreas muito específicas que aquele país precisa. País muito novo, né? O Sudão do Sul é o país mais novo. E quando eu estive lá, eu não sabia qual era a demanda, qual era a necessidade, que são muitas. E esses jovens vieram para o interior do Brasil, interior do Ceará, para receber durante 2 semanas um grupo, veio para receber treinamento, capacitação na indústria produtiva do gado. Eles têm um plantel bastante interessante, mas sem qualidade. E depois vieram para um outro treinamento muitíssimo específico, que era a produção de forragem, de sorgo. Porque não adianta vir aprender como manejar o gado se não tiver o alimento. Então, eles precisavam produzir isso. E eu quero já concluir, eu sei que o meu tempo não é generoso, para dizer o seguinte, que a transferência de tecnologia que nós queremos fazer, ela precisa ter um caminho e uma definição. Se nós transferimos tecnologia, que é cara para nós, imagina o esforço que a Embrapa, o esforço que a Fiocruz, o esforço que as universidades, eu falo aqui como professor, nós temos para que no final o conhecimento seja transferido. Mas o conhecimento só tem valor, a tecnologia só tem valor, se isso se transformar em riqueza para os países onde essa tecnologia é levada. E para que essa tecnologia seja ampliada e amplificada, demanda tempo, não é uma ação de um dia só, de uma vez só, precisa de insistência e de continuidade.
E para que essa continuidade aconteça, eu uso aqui um pouco da fala do embaixador Abebe, o setor privado tem um papel muito importante. Se a gente não trouxer para esta audiência, se a gente não convidar o setor privado para participar, e inclusive financiar essa transferência de tecnologia, nós não temos a continuidade. É uma ação, às vezes, singular, e a ação singular ela se acaba muito facilmente. Além do setor privado, nós precisamos chamar outros países, outras instituições. Acabei de ouvir o nome da Fundação Melinda Gates, e tem outras instituições, inclusive multilaterais, que podem participar. E, às vezes, eu acho que nós somos muito acanhados quando nós não chamamos esses atores para também estar conosco, inclusive dividir a conta, porque senão o passivo fica nas nossas costas. Nós levamos a nossa experiência e eu tive a insatisfação de, em 2016, presenciar o fechamento da Embrapa em Gana, quando havia tido a satisfação de presenciar a instalação, 10 anos depois. Então, uma instituição que em 10 anos ela se extingue, é muito ruim, porque criou uma expectativa muito grande lá atrás para os africanos. Que bom que agora, 10 anos depois, a Embrapa volta para o continente africano. E a minha expectativa, o meu desejo é que não seja apenas 10 anos. Então, cabe a nós fazermos com que essa instituição, ou essa experiência, ela seja muito longeva. E aqui tem uma observação, né? Nós tivemos aqui várias pessoas que falaram, o embaixador Martin, que é o decano, tem feito aqui um trabalho muito grande de animar o debate internamente com os seus colegas do corpo diplomático, e essa ação, eu digo, essa conspiração, ela tem que existir. Conspiração no sentido mais positivo do termo. Isso não é uma ação de um dia só, de um mês só, de um evento só. Essa efeméride, o 25 de maio, é muito importante. Ela serve para nos lembrar que existe a possibilidade. E a agenda, ela precisa continuar, né? Precisa ser constante e insistente. Eu tenho absoluta convicção de que o esforço que nós estamos fazendo juntos nessa mesa, diversas instituições, diversas organizações, precisam se somar com outras, algumas que eu mencionei, outras que já foram mencionadas por outras pessoas, que serão mencionadas ainda, mas é um trabalho conjunto. Quero convidar vocês para, nos dias 11 e 12 de novembro, estarem conosco na 14ª edição do Fórum Brasil-África, que acontecerá em São Paulo, que tratará desse tema também de cooperação técnica. Nós temos a certeza de que essas ações elas precisam ter continuidade. Então, está aqui o convite, e eu agradeço, acho que eu passei 1 minuto a mais, mas foi necessário. Obrigado, Marisa. Muito obrigada.